Bom dia, meu nome é Douglas Missura e daqui a exatamente uma semana eu lanço o MVP do meu SaaS, o InShape. É uma solução para organizar e facilitar a vida do personal trainer. Hoje é domingo, 8 da manhã, 8 e pouco. Agora de manhã eu preciso ir na academia, poder gravar uns conteúdos pra gente postar no Instagram semana que vem. Então bora lá gravar primeiro e depois eu volto para explicar melhor o que é o InShape. Acende a luz aí que eu tô gravando. Gravação finalizada, treino finalizado. Agora é voltar pra casa, tomar um banho, comer e começar a editar, porque semana que vem já tem que postar eles. Então, bora! Enfim, de volta, mas um pouco mais tarde, agora já são 6 da tarde. Eu passei basicamente a tarde inteira editando esses vídeos que eu gravei hoje de manhã, porque, como eu disse, daqui a uma semana a gente vai lançar o MVP e agora a gente está querendo movimentar mais o nosso Instagram, então a gente vai começar a produzir um conteúdo por lá também. Então agora eu consigo falar um pouco melhor sobre o InShape, o que é o InShape, o que eu faço aqui. Bom, o InShape é um SaaS, como eu disse, é um SaaS que organiza e facilita a vida do personal trainer, ou na verdade de quem quiser usar ele e treina e faz academia, porque ele pode ser usado tanto para personal trainers, na verdade é o foco, né? Mas você também consegue usar ele para você só colocar suas cargas lá, se você faz academia, você consegue colocar as cargas que você fez, consegue acompanhar seu progresso, sua perda de peso, ou qualquer outra que seja seu objetivo, você também consegue usar sem um personal. Mas por que essa área? Por que essa área fitness? Bom, hoje, trazendo alguns dados aqui, o Brasil é o segundo maior mercado fitness do planeta. Ele fica atrás só dos Estados Unidos, obviamente. Mas mesmo assim, mesmo sendo o segundo maior do mundo, só 21% das pessoas da população brasileira frequenta academia e faz atividade física regularmente. Então, isso é um mercado gigantesco que ainda vai crescer muito. Então, essa foi uma das coisas que fez a gente decidir por esse caminho de startup fitness. Além do que, somado com a questão da geração. As gerações estão cada vez mais fitness. Nunca uma geração foi tão fitness quanto essa de agora, né? A minha geração, essas que estão vindo. Você pode ver, todo dia aparece um influenciador fitness novo. Então, é uma parada que está muito em alta e que cada vez tende a crescer mais, né? Geralmente a galera mais velha não se preocupava tanto com a saúde. Hoje é uma coisa totalmente contrária. A população cada vez mais está se preocupando com a saúde, que viu que isso é uma coisa realmente importante. Beleza, mas por que a gente decidiu especificamente esse nicho de personal trainer? Bom, a ideia começou, na verdade, depois da pandemia. Foi quando todo mundo teve que se adequar ao online, né? Ali na pandemia. Então, os treinadores, os personal trainers, eles mandavam os treinos para os alunos e eles tinham que fazer em casa, mas não tinha um jeito fácil de mandar. E depois da pandemia, os personagens continuaram a consultoria online, né? Porque eles perceberam que você pode escalar muito mais estando no online do que fazendo presencial, né? Um personal presencial. Porque no online você não tem limites. Você pode ter literalmente milhares de alunos e você vai conseguir usar as mesmas 24 horas do seu dia que você não conseguiria usar se você fosse no presencial. Beleza, isso é uma coisa que está crescendo bastante, mas em contrapartida, como é que eles vão entregar isso? Porque no presencial você está ali falando para o aluno. Como que você vai entregar isso no online? Bom, hoje a galera usa alguns métodos, um deles é a planilha, né, do Excel. A grande maioria, na verdade, usa planilha. Então ali eles colocam todos os treinos, as cargas, as séries, tudo mais e manda para o aluno. Não é uma coisa muito profissional, porque você
tem meio que uma planilha, então, e também não é muito organizado, porque você fica com um monte de planilha, um monte de coisa, você tem que cobrar, por exemplo, em um lugar diferente que você manda o treino, você tem que conversar com ele no WhatsApp, aí manda a planilha, aí o financeiro é em outro aplicativo, e aí é tudo desorganizado e descentralizado. E é aí que a gente entra. Existem alguns aplicativos que fazem isso aqui no Brasil, só que a experiência de uso desses aplicativos é extremamente confusa e é bem ruim, para ser sincero. Isso não sou eu que estou falando, isso foi as pesquisas que a gente fez com outros personagens, eles relataram isso pra gente. E eu digo isso também por experiência própria, porque eu trabalho com UX, né, com experiência de usuário há mais de 10 anos. Eu sou engenheiro de software de formação e especialista em design de produtos. Já trabalhei em empresa grande, já trabalhei em startup, hoje eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos. Então, quando a gente começou a criar o InShape, eu coloquei tudo isso na mesa, toda essa bagagem que eu tinha, e a ideia era simples, era criar uma plataforma que qualquer personal trainer, mesmo sem nenhuma experiência, conseguisse criar um treino sem esforço, conseguiria cadastrar os alunos, cobrar por ali, tudo em um só lugar. A gente criou um protótipo no Figma mesmo, a gente testou com algumas pessoas, alguns personagens, cortou o que era desnecessário, simplificou os fluxos e tudo mais, e focou em entregar o que importa no final do dia, né? Que é a organização, a clareza e a agilidade. O personal entra, ele sabe exatamente como criar um treino para um aluno. O aluno entra, ele sabe exatamente como consultar esses treinos, ele sabe como verificar o progresso dele, ele sabe, sei lá, ver se ele está devendo ou não, tudo isso em um só lugar. E é justamente nessa dor que a gente está batendo, né? Que enquanto os outros apps que existem têm uma UX extremamente ruim, e dá a impressão que foi uma solução feita há 10 anos atrás por, sei lá, alunos de graduação, que daí então tomou escala e eles não evoluíram mais. Por falar em evolução, é uma das coisas também que a gente pega em cima, que é o uso de IA. Tipo assim, essas ferramentas até têm IA, mas, por exemplo, uma delas tem IA para ajudar a como usar o aplicativo. Tipo, não parece muito lógico isso, sabe? Se você precisa de uma IA para ajudar o teu usuário a usar o teu aplicativo, tem alguma coisa estranha. Então aqui a gente está fazendo um bom uso da IA, e não só aquele uso que tem lá só para falar que tem. Não, realmente vai ser bem útil para o personal, ele vai conseguir criar esses treinos, vai conseguir ter mais agilidade no trabalho e tudo mais usando. Então tá ficando um negócio bem legal. E é por isso que eu tô criando esse canal, que é para documentar tudo isso, desde os primeiros usuários até quando a gente escalar, fazendo quase tudo build in public. Então, para poder criar, né, essa comunidade de outras pessoas que fazem SaaS, que fazem startups. Então, bora trocar essa ideia. Como eu disse, a gente está prestes a lançar o MVP e a gente está rodando alguns conteúdos para poder captar usuários beta. Então, se você é personal ou conhece algum personal, tem um personal, manda um link do InShape para ele, inshapeapp.com.br. Se cadastra lá que provavelmente a gente te chama para testar essa versão beta. Tá ficando bem legal e vai crescer ainda mais futuramente. A gente já tem todo o roadmap detalhado já, que vai implementar a parte de wearable para poder funcionar em smartwatch. A gente vai ter também a parte nutricional, vai estar bem completo. E eu vou estar por aqui documentando toda essa jornada para depois lá na frente eu poder voltar e ver exatamente onde a gente estava, o que eu passei, e também para trocar essa ideia com vocês. Então é isso, eu volto em outros vídeos. Esse foi o meu primeiro vídeo, então se você tem alguma sugestão, por favor, escreve aí nos comentários. Sugestão também do que eu posso falar por aqui, porque está sendo bem legal e bem desafiador ao mesmo tempo, porque enquanto eu estou fazendo isso, eu ainda tenho um trabalho, né? Ainda tenho um trabalho comum, ainda trabalho ali das 9 às 6 em outro lugar, então eu tenho que dividir esse tempo criando as coisas, e nós somos em 3 sócios nessa solução, então tá sendo bem desafiador dividir para todo mundo e todo mundo tendo que fazer meio que tudo, né? Porque é só a gente no começo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aí embaixo que eu volto com outro vídeo. Beleza? Valeu por assistir e até mais.